Bom dia, igreja. Você que nos acompanha através de live, seja bem-vindo ao nosso meio, que o Senhor Jesus possa estar o abençoando e o guardando também. Vamos ficar em pé, irmão, vamos interceder por este culto, pelo culto da noite. Lembrando que hoje é o encerramento da nossa campanha, agosto, mês da família. Temos o último mês, o último domingo do mês. Nós vamos estar hoje fazendo ainda a programação da família. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando e conduzindo. Tudo que viemos fazer seja para engrandecimento do seu nome. Vamos interceder pelos irmãos que não puderam vir e os que ainda estão a caminho. Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia, pela semana que se passou. O Senhor nos guardou, nos abençoou. Foi com cada um de nós, nos dando a tua provisão e a tua proteção. E dando os teus livramentos daquilo que não chegamos nem a ver. E foi com cada um de nós, aqui nós estamos. Os irmãos que não puderam vir por motivo de enfermidade ou qualquer outro problema, o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde e guardando aqueles que não puderam vir também. Guarda aqueles que ainda hão de chegar. E tributamos aqui diante do teu altar toda a honra e toda a glória diante de ti. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Abre nossa mente e coração para entendermos a tua palavra nesta manhã que será ministrada. A escola bíblica que seja também muito aproveitosa nesta manhã. Fica conosco e recebe todo o nosso louvor e adoração. Somos gratos a ti. Tu és o motivo e a causa dessa reunião. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria essa organização, em vão seria a nossa pregação e a nossa fé, como diz a tua palavra. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos ler a carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. O lar cristão, filhos e pais. Efésios capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A igreja diz: podem assentar. Vamos cantar o cântico Maior é Jesus. Conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas
essas bênçãos de Deus pra nós. Tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Esse primeiro hino era de saudação, eu acabei esquecendo. Vamos ficar em pé nesse momento, nós vamos entregar o dízimo e também nos saudar. Vamos fazer duas coisas em uma só. Vamos lá, irmão, vamos cantar esse hino como saudação e também entrega de dízimos. Eu quero ser uma bênção para você. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servi-lo e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que eu tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor
dividir tudo que eu tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Amém, glórias ao nosso Deus. Poder assentar. Nesse momento, convido. Obrigado, equipe de louvor. As famílias que vão se apresentar agora, nossa família mista, nosso irmão Carlos Floriano, irmão Idamaso, Almira, Marlene e os demais que eu não sei o nome. Podem chegar aqui à frente. Vamos fazer a sua apresentação especial. Irmão Jaime, irmão Lino, Valderi, irmã Isabel, Maria Magno está se escondendo, lá atrás. Bora, irmã Maria Magno. Segunda chamada já. A Nena também está se escondendo ali, que eu estou vendo. Tá gripada, Nena? Tá perdoado, então. Mais alguma? Marilda. Marilda já cantou com a gente. Vamos lá. Eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade de louvar o seu grande e santo nome. Primeiro eu vou recitar um versículo da palavra de Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou angústia. É a mesma coisa, né? Tribulação e angústia. Obrigado. Vamos louvar a Deus com o hino de número 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Eu perdido pecador,
longe do meu Jesus, já me achava sem vigor a merecer Senhor. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo seu, quero te consagrar a seu lado, vou viver o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Tá bom de trocar esse grupo de louvor. Parabéns a essa família que se apresentaram. Mais uma família agora, o pastor Kennedy traz sua apresentação especial. Bom dia, igreja. Benjamin ainda não acordou. Não? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós queremos deixar o nosso louvor também em família. Por favor, pegue seu microfone aí. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Vou fazer um solo aqui. Nós íamos cantar, porque escolhemos esse cântico, porque é um cântico que o Benjamin sabe cantar, né? Mas ele tá ali, ainda tá virado pra lua ainda ali. Bora, Benjamin, vem! Tem microfone. Tá bom, então vamos filho, pra louvar o você. nosso Deus e dizer que somos gratos ao Senhor pela sua bondade para com a nossa família e poder compartilhar esse momento com vocês também. Ele é exaltado. Nos ajudem. Em vozes, por favor. O coral bonito que saiu daqui da frente.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Amém. Agradecemos pela sua participação. Deus abençoe a família do nosso pastor Kennedy. Nesse momento, nós vamos ouvir a mensagem do Senhor nesta manhã pelo seu mensageiro. A família que serve a Jesus, né? É uma família feliz. E é porque a felicidade da família que serve a Jesus não depende das circunstâncias que ela vive, né? Mas sim é da alegria que vem de Cristo. Alegria interna, não depende de coisas externas. Esse aqui. Esse aqui. À noite nós teremos o pastor William Mendes Pinto conosco aqui, trazendo a mensagem do Senhor sobre família. Convido a igreja a abrir sua Bíblia, livro dos Salmos. Vamos lá para Salmos, capítulo 43. Salmos 43 e o versículo 5. Salmos 43 e o versículo 5. Convido a todos que podem ficar de pés, que assim se ponham em reverência à leitura da palavra de Deus registrada. Livro dos Salmos, capítulo 43 e versículo 5. Assim diz as Sagradas Escrituras: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E o povo de Deus diz: Pai, a Tua palavra foi lida. Abre os nossos corações para entendermos a Tua palavra e recebê-la de bom grado e aplicá-la em nossas vidas, para que possamos testemunhar diante de um mundo perverso, de que o Senhor está no controle das nossas famílias e que as nossas famílias servem a Deus. E que diante das adversidades da vida, não venhamos a deixar que a dificuldade venha nos abater, mas em vez de nós dizer, porque estás abatido, a minha alma, possamos nos alegrar diante de Ti, agradecendo ao Senhor pelas vitórias alcançadas e a força que o Senhor nos dá.
abençoa as famílias dessa igreja, para que elas possam reluzir diante desse mundo perverso, mostrando que confiam no Senhor, e o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza em quem confiamos. Pedimos a Tua graça em favor também daqueles que não puderam chegar até aqui, por motivos de enfermidades, ou seja, qual for, ó Deus, aquilo que impediu-os de chegar aqui. Por graça e misericórdia do Senhor, conceda-lhe a bênção de estarem nos próximos cultos conosco, exaltando o Teu nome. Salva a nossa nação brasileira, em nome de Jesus te pedimos, amém. Obrigado, podei-vos assentar. Família entre laços. Nós temos o nosso texto básico, que é Eclesiastes 4:12, e hoje vamos falar que o nosso tema é família entre laços mesmo, é o tema da nossa campanha, família entre laços. Nós estamos chegando ao final, mas lembre-se que a família continua entre laços. Não é porque a campanha terminou que a sua família vai deixar de viver entre laços, mas lembre-se bem que é laços de união, de amor. Eu estava ouvindo o relato daquele hino que fala soldado ferido, né? E por que ele escreveu aquele relato? Eu pensei que era até que era de guerra, que ele tinha visto, mas ele não, ele observou que dentro das igrejas existem irmãos feridos e que estão sendo destruídos, e por isso ele escreveu aquele hino e disse: não deixa os soldados feridos morrerem. Vamos a cada dia olhar para dentro das nossas famílias, famílias feridas que não podem estar unidas, famílias divididas, e vamos orar e pedir que Deus não deixe que esses soldados venham morrer, ou seja, se afastar do Senhor, porque o que é a tua família vai influenciar aqui. Então, que a sua família, a nossa família, viva entre laços do amor. Família entre laços proclama o poder espiritual para vencer na adversidade. A família entre laços proclama o poder espiritual para vencer na adversidade. A adversidade, nós temos aqui o salmista falando aqui, alma abatida. Ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Doença emocional. Eu estava olhando, observando e pesquisando, e perguntando ao Senhor o que eu queria falar, com a mensagem. E pesquisando, irmãos, e quantos crentes estão sofrendo de doença emocional? Estava lá, eu viajei, estava conversando com um irmão que está com problema, está com transtorno depressivo. A ansiedade, lá me perguntaram o seguinte: se pode um crente espiritual passar por um transtorno depressivo? Eu disse: pode, não deveria, mas pode. Nós temos Elias, o profeta do Senhor, ele passou por esses momentos. E se nós olharmos dentro da igreja, quantas pessoas elas estão com esse problema? E isto também, em certo sentido, faz parte da nossa falta de fé no Senhor. Mas vamos olhar aqui que o salmista diz aqui: porque estás abatido, minha alma. O profeta Elias, no Monte Carmelo, teve grande vitória pelo poder extraordinário de Deus. Mas quando Jezabel o ameaçou de morte, ele fugiu para o deserto. Está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 4. Elias no Monte Carmelo, sabe quantos profetas do diabo ele enfrentou? 850, 450 de Baal, o deus Baal, e mais 400 de outros. E ali estava só ele orando e pedindo, né, a Deus. Desafiou todos os outros profetas daqueles deuses. O que fosse verdadeiro fazia com que aquilo ali acendesse, né, do sacrifício. E eles não conseguiram, e Elias foi lá e fez. Grande vitória, Elias. Mas Elias, ele caiu em um profundo desânimo logo em seguida. Enquanto ele estava naquela alegria toda, ele não imaginava que estava à beira de um grande desânimo. Isso acontece
em nossas vidas. Às vezes, você está passando pelo momento de alegria, e quando você entra nesse momento difícil da vida, e aí acaba então entrando no desânimo. Ele caiu nesse desânimo. Elias queria morrer, mas uma das coisas é que ele sabia que o suicídio era uma afronta a Deus, então ele pediu a Deus que o matasse. Para os judeus, suicídio era uma afronta, era pecado, eles sabiam. Mas o que Elias, o profeta de Deus, ele fez? Senhor, tira-me a vida. Onde estava aquele homem tão vitorioso, que saiu dali, vitorioso agora, estava pedindo para morrer, desejando a morte, porque a vida para ele não tinha mais sentido. Quantas pessoas estão passando por esses problemas? Por este mesmo problema que Elias passou, depressivo, e tantas coisas mais, e no auge pede a Deus que tire. Ah, eu quero morrer, eu quero morrer. Dizia o nosso saudoso pastor Haroldo, não peça a Deus para você morrer, porque Ele sabe, no dia que Ele quiser tirar você, Ele tira você. Então não precisa estar querendo adiantar o teu dia. Não se preocupe não, que o dia da tua senha vai cantar e tu vais embora, tá? Não se preocupe não. Mas aconteceu isso, e ele pediu a Deus que tirasse a sua própria vida, mas Deus lhe enviou socorro por meio de um anjo. Em vez de tirar a vida de Elias, Deus tinha um plano na vida de Elias. Ele esqueceu de perguntar a Deus: Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Por isso é que ele procurou tirar a vida. Então, meu irmão, na doença emocional, ansiedade, transtorno depressivo, bipolar, tudo isto, e transtorno do pânico, essas doenças, eu na pesquisa que eu estava fazendo, estavam lá dizendo que hoje ela afeta mais adolescentes e jovens, com um grande número de suicídio. Grande número de suicídio. E onde está o povo de Deus? Deus não tirou a vida de Elias, mas mandou-lhe socorro. Elias recebeu o tratamento de Deus. Deus foi tratar Elias. Ele não chegou com Elias e disse: olha, Elias, você vai ser penalizado porque você entrou em depressão. Não, Elias sofreu, mas Deus foi tratar do Elias, porque Deus tinha um plano na vida de Elias. Então, Elias recebeu o tratamento de Deus, e ele venceu a depressão que queria consumi-lo. A depressão, ela consome a pessoa, porque toda a visão de vida que a pessoa tem se acaba. Eu ainda não vi uma pessoa que está com transtorno depressivo, que a mente não seja negativa. Isso vai saindo aos poucos quando começa o tratamento, né? Tem um tratamento. É preciso você ter bom ânimo. Jesus disse assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vós tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Ele diz: porque eu venci. Ele venceu. Então, amados, hoje Deus usa a família para ajudar o deprimido a sair da depressão. E é o poder espiritual, a oração da família que permanece unida. Então, onde entra aí a família? É aqui que a família ela entra com a sua ajuda para ajudar aquele membro da família que está com problema emocional, com esse problema de saúde. Por quê? Porque essa família, ela vai ajudar, ela vai alegrar. E eu estava olhando para o irmão, que ele vinha trabalhando esse tempo todinho, e quando eu cheguei lá, eu olhei para o rosto dele, era um rosto totalmente diferente. E nós tivemos que fazer um estudo com ele.
eu e mais 2 pastores, estava eu, o pastor Enétis, o pastor Ricardo Júnior, e nós trabalhamos com ele, fomos animá-lo. E aquele irmão, à noite, ele estava tocando, graças a Deus, e está muito melhor. O que Deus faz, mas a família espiritual, a igreja unida, as famílias entre laços de amor, laços de reconciliação. Como está a tua família? Está entre laços de amor ou não? Como está a tua família? Ela é aquela família que ajuda, ou quando vê o outro que está nos problemas difíceis, abandona? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que Davi dizia isso? Vamos conhecer um pouco desse abatimento que Davi está dizendo assim, dessa adversidade, alma abatida, depressão. Conhecendo ela, é uma doença caracterizada por humor deprimido. O humor dele é deprimido, você não vê ele uma pessoa alegre, pensamento retardado, o pensamento dele é retardado, ou seja, pensamento psicomotor. Além de um sentimento profundo de tristeza. A tristeza é uma coisa que existe nessa vida, na vida de quem é depressivo. Precisa da família ajudar, trabalhar com ele, orando, incentivando ele para que a alegria dele volte. Porque se deixar por ele mesmo, ele vai para o fundo do buraco. Vai. E na mente de muitos passa a coisa chamada suicídio. É uma pessoa desanimada, a agitação e perplexidade toma de conta da vida dele. Isso aqui é do pastor e psicólogo Jadiel de Oliveira Lopes, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Então, ele cita os casos, eu peguei só alguns daqui, ele mostrando como é que como essa doença age. Abatida a minha alma, ela abate a pessoa, deixa deprimido. O Davi se sentia nesse estado. E você diz assim, mas o crente pode passar por isso? E algumas pessoas entendem, algumas até pessoas evangélicas dizem que a depressão é uma opressão demoníaca, por não conhecer isto aqui. E aí a família, em vez de ajudar, faz prejudicar. Então nós precisamos ter conhecimento e ajudar a nossa família. E se a família não estiver unida, como ela pode vencer? A família tem que estar unida. E os efeitos dela, que levam a Davi a dizer, porque estás abatida? Infelicidade e ineficiência. Uma das coisas é a infelicidade e ineficiência. O que trata isso? A pessoa na mente dela, ela vai buscar quem ela foi no passado e quem ela é agora no presente. Eu estava conversando com o irmão, graças a Deus recuperando a depressão, e ele começou então a falar assim, pastor, eu me lembro na hora lá atrás, quando eu trabalhava, eu estava ativo na igreja e hoje eu não estou mais, e isso me perturba muito. Eu sei que eu não vale mais nada, então a depressão, ele estava dizendo assim, passei um momento a olhar assim, quem sou eu? Nada mais, é um zero ninguém, é um zero à esquerda. E é isto que é importante a família para poder ajudar, não só a família de sangue, mas a família espiritual unida, porque a família espiritual é uma família que busca o socorro do Mestre, e ela unida não pode ser vencida, por causa do sangue de Cristo. A pessoa deprimida, ela costuma se sentir para baixo, sem esperança, é crítica de si mesmo e vive na infelicidade. Também a depressão ela produz doenças físicas. As pessoas deprimidas têm maior probabilidade de ficar doentes, outros tipos de doenças. Baixa autoestima e ela se retrai. A autoestima dela vai lá para baixo. E ela fica uma pessoa retraída. E é dificultoso para você trabalhar assim. Mas isso aqui quando já está num estágio avançado. E às vezes ela vem sem você sentir. E se você não conhecer os sintomas, e disse o irmão, eu pensava, imaginava que era algo assim comum da vida, do trabalho, a coisa estava acontecendo comigo. Mas aí eu cheguei um dia,
eu fui examinar os meus sermões lá, o sermão que eu ia pregar no domingo, e eu peguei meu sermão, e olhei para lá, e olhei, e li a Bíblia, e eu não entendi mais nada. A mente ficava toda confusa, e eu disse à minha esposa, está acontecendo alguma coisa comigo, que eu não estou entendendo mais nada. Ele estava com depressão, foi a médica disse, você está com depressão, doença emocional. Quantos estão entrando nessa parte da doença emocional, da ansiedade, de tudo isso? E não é só lá, em todas as igrejas tem gente assim, tem gente que está entendendo isso, as dificuldades, as adversidades da vida. Então nós temos uma pessoa desanimada, com a estima lá embaixo, autoestima, é uma pessoa desmotivada e entendida com a vida, muitas das vezes apresenta essa baixa autoestima. A piedade também, irmãos, vai para lá, a autoconfiança cai, ela acha que não tem mais condições de fazer nada na vida, é assim, falta de confiança em si mesma, e um forte desejo de se afastar das pessoas. Aqui é o convívio social, essa parte do convívio social é muito grande de se afastar. A razão também, aí a família entre laços, ela vai ajudar o seu querido, aquele membro da família, a sair. O apoio da família é essencial. A igreja, ela está lá com aquele irmão, ela está trabalhando junto com ele, vai lá na casa dele fazendo culto e orando, e ele se fortalece no Senhor Jesus. E ele está contente agora de que daqui mais um dia ele está voltando ao batente. Eu disse, irmãos, as adversidades da vida, ela nos pega de surpresa. Então, o suicídio é coisa que passa na vida da pessoa. Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida. Para ele é isso. É o Dr. Gary R. Collins, ele diz que não há um meio melhor de fuga para o depressivo do que tirar a própria vida. Pensamento suicida vai passar na mente da pessoa. Estava conversando com a irmã, a esposa dele, ela disse, pastor, ele disse para mim que passou assim na mente dele essa coisa de suicídio. Eu disse, isso passa, mas não quer dizer que a pessoa vai fazer. Por isso que é preciso o apoio da igreja, o apoio da família. Um soldado, ninguém deixa ele sozinho, um soldado ferido. A pessoa com depressão, ela precisa de ajuda. Sozinha, ela não conseguirá reerguer-se e vencer o problema. Isso aqui é outro pastor, psicólogo da Assembleia de Deus, mestre em psicologia clínica. Ele diz, a pessoa deprimida não tem força de erguer-se sozinha. É a razão, mais uma vez, a família entre laços, ela proclama o poder espiritual para vencer o quê? Na adversidade. Lembrando, irmão, também que não é só na depressão que essa família, ela proclama esse poder espiritual para vencer na adversidade. É qualquer adversidade da vida. Qualquer adversidade da vida. Eu dei um estudo sobre família entre laços lá na igreja. E a irmã disse para mim assim depois, pastor, foi um bom estudo. E me convidou para falar para casais. Tá bom, não tem problema não. Então nós temos a palavra de Deus mostrando aqui, nós precisamos. Então o apoio da família, nós temos lá em Eclesiastes no capítulo 12, a parte B, Eclesiastes 4:12, a parte B, ela diz assim, ela fala do cordão, não é isso? 3 cordas. Ó, 1, 2, 3, assim. Eu estava para os irmãos, lá no interior, me lembro quando eu era pequeno, não sei se Kennedy disse, lembra quando se fez assim, corda de juta, né? Lá no interior a gente pegava aquelas fibras de juta, né? E aí a gente fazia assim, depois fazia outro, pegava outra, e de 3 a gente fazia, como é, aquelas tranças, e tem gente que fazia cordas, tudo isso, e você pode pegar, faz aquela corda e puxa assim, pode puxar, vai até um boi, você puxa boi, e ela não quebra. E Salomão, aqui, ele mostra algo muito importante, o apoio da família.
A depressão, ela afeta a vida espiritual e atinge a fé do crente. Ela atinge a fé da pessoa. Ela começa a duvidar de si mesma, da fé que ela tem em Cristo. Por que que Deus permitiu tudo isto? E aqui entra o poder espiritual da igreja na oração, para vencer todas essas coisas. Então, a família tem um papel importante na recuperação da pessoa que está passando pelo momento difícil, ajudando a refletir sobre a vida com Deus, a vida com Deus. Como é que vai a tua vida espiritual, meu amado? Como vai a vida espiritual? Como eu disse, não se refere também somente à depressão. Davi disse, estás abatida a minha alma. Agora, lembrando que qualquer outro tipo de coisas pode te levar, isso aqui, a ficar abatido. Qualquer outra coisa pode te levar. Tá? São adversidades da vida, que te levam a esse caminho aqui. Muitas das vezes da ansiedade. Por algo que você coloca aqui na sua mão. Porque a depressão e a ansiedade, eu estava olhando uma psiquiatra, ela estava dizendo assim, depressão, ela é ansiedade. Ela estava explicando tudo isso. Mas então, olhando para a Bíblia, por que que tudo isso acontece? Sabe, irmãos, é quando nós pegamos as coisas e colocamos aqui em nossas mãos e achamos que podemos resolvê-las sozinhos. Esquecemos de Deus, da ajuda de Deus. E aí, quando você olha, você vê tudo isso escapando da sua mão, do seu controle, fugiu do teu controle, e você começa a entrar em ansiedade, depois vai para transtorno depressivo, e vai para tantas coisas mais. A adversidade da vida, ela te conduz isso aqui. O Davi, quando ele disse isso, ele tinha passado por certos momentos da vida. Agora lembrando, que o conforto que a palavra de Deus traz, que o Espírito Santo traz, esse poder da família, ninguém tem aqui, como é importante. Ah, pastor, eu posso tomar remédios que o médico passa, que o psiquiatra passa? Sim, meu irmão, para ajudar, não é? Vai te ajudar. A oração, você vai lá encontrar em Tiago, que ele fala, não é? De ungir com óleo, ali se referindo a medicamentos, ou seja, a medicina e a oração, médicos, né, os remédios e a oração. Vamos então orar. Toma teu medicamento que o médico passou e vai orar. Eu não vou dizer para você como tem gente por aí que diz assim, não tome remédio, porque tomar remédio é falta de fé. Toma teu remédio e ora a Deus, tá? Então, nós precisamos mostrar atitudes para aquela pessoa que precisa de ajuda, que vem da palavra de Deus, e colocar nela a fé e a esperança em Deus. Mostrar para essas pessoas que nós temos um Deus que pode todas as coisas, e aquele Jesus que disse assim, tendes bom ânimo, porque o ânimo levanta você de qualquer tristeza. O ânimo levanta você de qualquer tristeza. Você é animado, mesmo que ela queira bater você, aí você levanta. E a tua família? A nossa família aqui, Compensa 2, dessa igreja, como está? Nós estamos mesmo entre laços para levantar outros, para ajudar outros? Agora, se você está ferido, lembre-se bem que você não tem condição de ajudar outra pessoa. Deus, Ele fez essa família tão maravilhosa e deu esse poder, a autoridade dela para entrar na presença dEle, para clamar a Ele e ajudar a outro. Irmãos, o apoio da família é muito importante. Quando alguém olha e vê apoiado pela família, isso fortalece muito no meio da adversidade. Então devemos crer no que não vemos. Temos um Pai soberano que não perde o controle, sempre age em nosso favor. Não podemos perder esta fé, nem o controle, porque nós temos um Pai soberano. E esse Deus que nós cremos, é o Deus que não perde o controle. Deus está vendo o que a sua família está passando? Deus está vendo o problema que você está enfrentando? Sim. Sabe, outro dia eu estava lá em casa,
tinha me angustiado, eu estava pensando um bocado de coisas e aí eu parei para pensar, fiquei pensando. Eu disse, ei, olhei para mim assim, comecei a conversar comigo. Parece assim coisa de maluco, né? A gente conversar com a gente mesmo. Eu parei para conversar comigo. Ei, psiu, te alerta, moço. Psiu, psiu, te alerta. Tu vais mudar, tu vais poder fazer essas mudanças que tu queres pelo teu poder, pela tua força? Não vou poder. Não pode? Não. Tem alguém que pode? Tem. Quem é? É o nosso Pai Celestial. Então, deixa Ele resolver. No momento certo, Ele sabe como agir. Mas é o cuidado nosso. E às vezes nós queremos dar uma ajuda a Deus, coisas que Deus é somente para Ele fazer. Você às vezes pode entrar, irmãos, nesse coisa de ansiedade, por ver seu marido não querer servir a Deus, o teu filho não está servindo a Deus, você quer que veja a tua família toda servindo a Deus, e você tanto tempo tem orado, e às vezes você quer entrar no desânimo, porque você... eu não sei nem se oro mais, porque já orei tanto, e eu não vejo aquilo, o resultado do meu pedido a Deus. Mas teu marido, tu não vais poder mudar a mente dele, nem do teu filho, ninguém. Como também, meu irmão, você não vai poder mudar a vida de um depressivo. Se você não orar e incentivar a estar ali, é para ele sentir o teu amor por ele. Ora a Deus, no momento certo Deus vai agir. E é nesse momento que a família ela mostra o poder espiritual. Não vemos Deus, mas nós cremos nele. Sempre o que é melhor para nós é o que Ele permite. Deus tem seus planos. E às vezes Deus permite que algo aconteça na nossa vida para nos mostrar que nós precisamos depender mais dEle, depender de Deus. Nós estamos vivendo, enquanto eu estava pesquisando sobre tudo isso aqui, e lá eles diziam, nós estamos vivendo nos momentos difíceis, a doença dessa época, doença emocional, a depressão. Às vezes, não deu certo lá teu casamento, ou não vai indo bem, terminou lá com o namorado, deixa eu dizer uma coisa para ti, não deu certo com a namorado, agradece a Deus. Pastor, eu não sei se eu vou arranjar outro ou outra. Filho, agradece a Deus, você não sabe como é que ia ser ela. Não entra nesse estado de tristeza não, mas ela é tão importante para mim, não é mais importante que Deus na tua vida não, esse é que é o problema. A minha esposa não é mais importante na minha vida do que Deus. Primeiro, o mais importante do que ela para mim é Deus, e depois vem ela e meus filhos, depois vem a igreja. É por isso que muitos entram em depressão e desespero. Aquela coisa, não, a minha esposa faleceu, meu esposo faleceu, e perdi o sentido da vida. Perdeu o sentido da vida, e Cristo, o que Ele é para ti? Por isso que a família que ela tem que estar unida. Deus é a fonte da esperança. Ele é a fonte da vida e a da salvação eterna. É em Deus que o crente põe a sua esperança. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 5 e o versículo 2, abra lá a tua Bíblia rapidamente, para nós olharmos aqui, não se preocupe não, estamos chegando no fim, antes do meio-dia a gente chega lá. Romanos, lá capítulo 5, versículo 2, olha o que Paulo disse, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então Paulo nos está mostrando aqui que nós temos salvação eterna, uma esperança da salvação eterna, e essa esperança está em Deus, e é nele que nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança está em Deus. Irmãos, é este laço aqui, a família entre laços, ela proclama o poder espiritual para vencer aonde? Na adversidade. Teu marido está desempregado, ou teu filho está desempregado. Alguém mais pode estar com problema de saúde na tua família.
Você quer entrar no desespero? Não entre no desespero, porque Deus está contigo. A esperança do crente está na palavra de Deus. A família deve mostrar que a Bíblia, ela tem casos de pessoas que enfrentaram problemas e encontraram em Deus a esperança de cura para a crise, pois é pela fé que o crente vive. Sabe, quando Elias fugiu para salvar a vida dele, mas Elias não estava fugindo para salvar a vida, Elias estava fugindo da vida. Fugindo da vida. Ele andou mais ou menos de 130 a 200 quilômetros para chegar até onde ele foi. É muita distância, mas muito chão para andar. De 130 a 200 quilômetros. Agora Elias confiou aonde? Na perna dele. Na perna, nos pés, foi embora. Aí cansou. Ele esqueceu que tinha 100 profetas que estavam ajudando, escondidos. Esqueceu do servo dele que ele deixou. Você vê? Aí ele vai se esconder na caverna e Deus vai lá com ele. Ei, está fazendo aí nessa caverna? Ah, Senhor, tu sabes que mataram todos os teus profetas e eu sou muito zeloso. Não quero deixar que acabe com os teus profetas, só eu estou sozinho. Por isso eu estou fugindo. Ele disse, sai, cadê eles? Sai daí que eu tenho coisa para fazer. Tenho um plano para você. Sai daí, eu tenho um plano para você. Deus se manifestou a Elias, Deus o encorajou, e Elias conheceu, ouviu aquela voz tão mansa e suave. Elias teve aquele encontro novamente, daquela comunhão, daquela união com Deus que fortaleceu ele, e ele se lembrou naquele momento quando Deus disse, sai Elias daí da caverna, e ele começou a sair, e ele se lembrou, olha bem, Deus disse sai, Deus poderia ter pego Elias pela mão, puxado Elias de lá, mas essa parte era de Elias, sai, obediência à palavra de Deus, sai, confiança no Senhor, é a nossa fé em Cristo que nos faz vencer todas as adversidades da vida, é saindo do lado do poço, para a vitória. Elias saiu do poço, da depressão e veio para a vitória, é assim, proclamando o poder de Deus, e nós unidos, quando falamos para o nosso irmão, para aquela pessoa, aquele que está passando por um momento difícil, ele é fortalecido pela palavra de Deus. Deus não vai falar mais daquela maneira como ele estava falando com Elias, mas tem o que? A palavra dele, que nós a lemos, nós estudamos, lemos essa palavra para as pessoas. Então, todo aconselhamento fundamentado na Bíblia tem um resultado extraordinário. O que nós vemos Deus falando com Elias, qual foi o resultado de Elias? Sair daquele momento que ele estava, resultado extraordinário. E a Bíblia é a palavra de Deus, e é Deus falando para nós hoje. Família entre laços, ela unida, cura o ferido. Cura o ferido, seja qual for a ferida. Nós devemos olhar para os nossos irmãos que estão feridos muitas das vezes. Você está ferido por alguém, alguém te feriu, está vivendo até amargurado, mas o Senhor não quer isso para a tua vida. Ele quer que você saia dessa vida que você está vivendo e saia para servi-lo de todo o coração. O profeta de Deus, cujo sofrimento foram ansiedade e depressão, com ligação do colapso espiritual, físico e emocional. Tudo isso aqui estava na vida de Elias, olha só, depressão, ligação do colapso espiritual, ansiedade, físico e emocional dele estava abalado. Tudo estava na vida de Elias. E a Bíblia nos deixa um exemplo, que nós como crentes podemos entrar nisso aqui. Isso, Elias só passou por esse momento porque ele esqueceu de uma coisa, de Deus. Quando nós esquecemos de Deus, nós começamos a cair, definhar. Este exemplo pode ajudar-nos
para ajudar outras pessoas em depressão e perceber que há solução para o seu problema. Porque aquela pessoa que está deprimida, ela não vê solução, mas nós levamos a solução. E o que Deus fez? Olha, Deus alimentou Elias, alimentou ele ficou, uma boa alimentação ela precisa também. Deus hoje, em vez de mandar um anjo, hoje Ele não vai mais mandar o anjo, mas Ele manda a família ajudar o outro com a sua palavra. Elias entrou em uma caverna para se recolher, e Deus chama ele dessa caverna, está lá em 1 de Reis 19:10. A resposta de Deus foi: sai, Elias. É o que Deus manda, que você saia desse momento, dessa vida que você está vivendo, para viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Todo o sucesso de Elias foi confiar em Deus, e ele saiu da caverna e entrou na atividade, e a sua mente voltou a pensar positivamente. Ele viu que a vida não tinha terminado. A vida não terminou, meu amado. Você está passando por problemas difíceis? Como é que está lá na tua casa? Está bem? A família vai bem? A tua família espiritual até mostrado esse poder espiritual que ela tem, de proclamar o poder de Deus para todos? Ou tem alguém ferido na família e você está sem forças? É só clamar, é só pedir ajuda, que o mesmo Deus de Elias vai nos ajudar. Ele saiu e começou a pensar. A mente dele, irmãos, a nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande de se adaptar rapidamente com o que é negativo. Com o que é negativo. E aí é onde entra também o diabo para trabalhar e destruir. Levar a mente a ser negativa. E nós vamos orar, e a família unida. Leva o pensamento a Deus. E esse pensamento negativo, ele sai. Deus diz, há muitas coisas para fazer. Deus quer usar a tua família, Deus quer usar você, e Deus quer usar a igreja como apoiadora de alguém que precisa de ajuda. Deus quer usar a família, a igreja, usando todos como um apoio para a pessoa que está precisando de ajuda. Há pessoas que estão bem ao teu lado, que precisa de ajuda e você não sabe. Tudo por falta de comunicação. Então nós precisamos, irmãos, cuidar mais uns dos outros, prestarmos atenção naqueles mínimos detalhes que às vezes nós não olhamos, mas que Deus quer que assim façamos. Então Deus Ele usa-nos como apoiadores de pessoas que necessitam de ajuda. Então, Ele quer usar você para você ser uma bênção na vida de alguém. Agora é preciso você também estar disposto, porque Ele quer usar você para ser uma bênção na vida de alguém. E eu me lembro que na terça-feira e à noite, no culto, o irmão estava dirigindo, depois ele tocou, e no final ele falou assim: irmãos, do estudo de ontem lá na minha casa, e de hoje que eu ouvi aqui, eu quero dizer para minha esposa que eu a amo muito mais hoje do que estava amando ontem. Eu quero dizer para a minha família, para a minha filha, que eu a amo muito mais hoje do que estava amando ontem. E vou amar muito mais amanhã do que estou amando hoje, porque Deus, Ele revigorou a força dele. A força estava no Senhor. Deus é maravilhoso. E eu estava participando de uma reunião com a família, e quando terminou tudo aquilo, depois uma pessoa chegou comigo e falou assim: ô pastor, o senhor então, ainda continua nessa mansidão ajudando os outros, o senhor nos ajudou muito. E eu disse: irmão, toda ajuda vem de Deus, foi Deus que fez o trabalho. Ela disse: mas Deus lhe usou. Então, seja essa pessoa que Deus quer usar para ajudar outras famílias, outra pessoa, o irmão ferido, aquela pessoa que está passando por diversidade. Diga: Senhor, eu estou aqui para ajudar a sair alguém da caverna. Deus quer te usar. Concluindo, onde há duas pessoas juntas em amor, formam um cordão de 3 cordas.
A família com apoio moral e espiritual a uma pessoa depressiva ou qualquer outro tipo de adversidade que ela esteja enfrentando. Formam laços de companheirismo fortalecidos pelo amor de Cristo. O amor de Cristo é que fortalece. Cristo está por meio do Espírito Santo, formando a terceira dobra do cordão. É Cristo, por meio do Espírito Santo, fortalecendo, deixando essa família forte. Assim, o cordão fica inquebrável. 3 dobras. A família, o aconselhando e Cristo. 3 dobras. A família, a pessoa que precisa de conselho e o Espírito Santo. Aí essas 3 dobras. É forte, inquebrável. Por isto, a família entre laços, ela proclama o poder espiritual para vencer na adversidade. Que as nossas famílias estejam assim, irmãos, olha, nessas 3 dobras. Vamos lá, olha só, as 3 dobras. Pense nisso aqui. A família, vamos lá, a família, o aconselhando e Cristo. Torna-se um cordão inquebrável. E o nosso Deus é glorificado. Amém. Nós vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela graça de o Senhor ter nos abençoado durante esse mês, está trabalhando sobre família. Abençoa as famílias dessa igreja. Pai, tu sabes cada pessoa, cada irmão que está com problema de doenças. Nós temos aqui irmãos com depressão. Pedimos a tua graça de o Senhor vir abençoar, assim como o Senhor agiu na vida de Elias. Oh Pai, abençoa cada pessoa que está passando por outros problemas na vida. Que esta família unida, Pai, possa trabalhar para ajudar esses irmãos a serem fortalecidos na fé. O ânimo voltar. E saber que nós temos um Deus maravilhoso que cuida dos seus. Que nunca abandonou e nem abandonará. A família entre laços. Com laços pela força e o poder do Espírito Santo. É uma família vencedora. É uma família que glorifica teu nome. É uma família que mostra para o mundo que Deus está em nós e nós em Deus. Que há um relacionamento espiritual. E aquele que é o cabeça dessa família jamais poderá ser vencido. E é o que dá força para nós vencermos. O Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Por nos amar, nós te pedimos a tua graça de fortalecer aqueles que estão passando por esses momentos difíceis. Pai, abençoa a nossa nação brasileira, salva a nossa nação. Pedimos que agora, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz aos nossos lares para a glória e honra do teu nome, e traz-nos à noite para estarmos aqui louvando o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe.